Olá, eu sou Alex Ferreira, mais conhecido como Evangelista Alex, e quero que você seja bem-vindo aqui no nosso canal Bíblia Vox. Nos dias de hoje, nós viemos perguntando às pessoas: será que é possível acreditar em Deus fora dos princípios da religião, sem o grande excesso que está acontecendo de fanatismo? É sobre isso que nós vamos falar nesse tema. Para você entender a existência de Deus fora da esfera da religião, você precisa entender que Deus é postulado, axioma e teorema. Postulado é tudo aquilo que gera, que vive ou que tem retorno através de uma partida de princípio. Isso significa que tudo, se tratando da esfera de Deus, independente da esfera de religião, existe um princípio e o porquê que nós acreditamos na existência do Deus Elohim, do Deus Criador. Já a palavra axioma é tudo aquilo que é grande demais para a nossa capacidade racional de compreensão, mas, ao mesmo tempo, pode ser comprovado a sua existência por meio de evidências. Ou seja, eu vou te dar alguns exemplos. Quando nós falamos do infinito, ninguém, nem a ciência, ninguém conseguiu provar a existência do infinito, aonde ela começa ou aonde ela termina. Mas como é que a gente entende que existe o infinito? Por causa das galáxias, das metafísicas, ou seja, de planetas maiores do que a Terra, que para ser comportado lá em cima, precisa de um ser maior do que esses planetas para comportá-los ou para suportá-los lá em cima. Um outro exemplo de axioma é o meu próprio espírito humano. Você não vê o espírito humano, não tem uma balança, não tem um metro que você possa medi-lo, mas a prova que o espírito existe são o nosso corpo. Um outro exemplo também que nós podemos dar de axioma é a forma de perceber a existência da grandeza de Deus pelo cumprimento das suas palavras. Mas como Deus sabe da nossa capacidade humana, que é bem limitada comparada à sua grandeza, assim como Deus é postulado, rege através de princípios. E esses princípios estão fundamentados nas suas palavras, que não têm contrariedade. 40 autores escrevendo em épocas diferentes, em tempos diferentes e unindo a intenção. Ou seja, o autor intelectual fez com que 40 pessoas em tempos diferentes, em épocas diferentes, escrevessem sobre os mesmos assuntos sem um atropelar o princípio do que o outro estava escrito. Uma outra base é entender que tudo que foi escrito está se cumprindo nos dias de hoje. Mas, pois bem, como Deus sabe, repetindo, da nossa capacidade humana, assim como é postulado, regido de princípios e fundamentos, assim como ele é axioma, não pode ser limitado, comparado ou estudado por causa da sua grandeza, mas deixou prova das suas evidências através da existência dos planetas, das galáxias, da metafísica que foram comportadas lá em cima. Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo para ser o teorema dele nesta terra. Já a palavra teorema é tudo aquilo que pode ser estudado e compreendido racionalmente. E quando a gente vai estudar sobre a pessoa de Jesus, sobre tudo o que ele falou, até mesmo dentro da física, da metafísica, da física quântica, a gente percebe que ele é o Deus Todo-Poderoso. E não podemos desconsiderar que ele foi o único ser que disse em vida que ia ressuscitar
no terceiro dia. Em outras palavras, ele estava dizendo, se eu não ressuscitar no terceiro dia, vocês podem abandonar a minha fé, vocês podem abandonar os princípios que eu estou te ensinando e partir para qualquer segmento religioso que vocês queiram. Mas em outras palavras, ele também estava nos dizendo que se ele ressuscitasse no terceiro dia, nada que nós pudéssemos fazer por caridade ou por generosidade poderia levar uma pessoa à salvação. Guarde essa palavra. É importante estudar. Jesus foi o único homem capaz e digno de ser estudado. E ao contrário do que muitos objetos e elementos de estudos fazem, que é bloquear a linha de compreensão, Jesus Cristo nos ensinou a examinar, a estudar a sua vida e a sua palavra para que nós não viéssemos viver enganado. Deus é princípio, Deus é axioma, Deus é teorema. E a vontade dele é que nós venhamos servi-lo fora da esfera da religião, porque a religião tem destruído, tem matado, tem causado divisões, mas quando nós conhecemos a Deus pelos passos racionais das suas evidências, nós compreendemos que Ele é o único e suficiente Salvador das nossas vidas. Esse é o nosso trabalho, esse é o objetivo do canal Bíblia Vox, trazer para você um nível de consciência fora da esfera da emoção e fora da esfera da religião. Que Deus te abençoe. Até a próxima.